Olá, mulherada! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio super especial do nosso podcast. Eu quero agradecer vocês que estão aqui conosco e também lembrá-las de dar aquele joinha, curtir aí o nosso vídeo, comentar e encaminhar também para as suas amigas. Se vocês sabem qual é o propósito desse podcast, então contribua conosco. E hoje eu quero dar as boas-vindas para uma mulher maravilhosa, incrível, que não se diz influencer, mas ela é uma influenciadora nata, a Emily, que é a vida de Emily. Hoje nós vamos saber um pouquinho mais dela. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Olá para todos que nos assistem. Eu vou me apresentar, né? Pode? Isso, pode. Eu me chamo Emily Mendonça, tenho 39 anos, sou mãe, tenho 3 filhos, a Valen, de 14, o Lucas, de 10 e a Bia, de 8. E o pessoal fala que eu sou influencer, né? Mas eu me vejo como uma mulher comum, que tem sonhos e que compartilha, né, o dia a dia, as alegrias, as felicidades, as conquistas, os sonhos e os dons que Deus me deu, né? Eu compartilho diariamente no Instagram. Top demais. A vida de Emily, muita gente já conhece aí, né? Sim, sim, graças a Deus, né? E tá começando, né? Vai ainda crescer muito mais, em nome de Jesus. Espero que seja só o começo, só o começo. E conta pra nós, assim, como começou essa questão tua com o Instagram, assim, um pouquinho da tua história, porque eu sei que tu é corretora de seguros, né, além de ser mãe, dona de casa, e também sei que tu ama confeitaria, né, que tu faz bolos deliciosos, inclusive eu já provei alguns, docinhos também. Aham. Então conta pra nós, assim, como é que é a vida de Emily? Olha, agora que tu me fez essa pergunta, veio aqui um pensamento da minha infância, né? E quando eu era muito jovem, eu lembro que eu cantava muito na frente do espelho e dançava no corredor da sala da minha mãe, fantasiava assim. Então eu acho que. Eu acho não. Eu vejo agora, é engraçado que eu nem tinha lembrado disso, né? Eu acho que isso já vinha plantado no meu coração desde a infância, assim. E aí eu sempre fiz muitas coisas, desde novinha, assim, já fiz unha em casa, eu já tive Emily House, que era o meu salão de beleza em casa, porque eu tinha uma Nossa! prancha, sabe? Assim que surgiu as pranchas, meu pai me deu uma e eu fazia nas minhas amigas e em casa, e aí dei o nome do meu salão de Emily House, meu Deus Olha, do céu. criatividade já sempre esteve aí. Sim, sempre, né? Sempre inventei muita coisa, assim. Já trabalhei em banca de hippie nas férias da escola, na casa de praia dos meus pais. E a cozinha, ela é onde pulsa o meu coração, assim. Eu cozinho desde menina, assim. Para ter uma ideia, era assim, ó, se eu fizesse a minha nega maluca no meu aniversário, tinha parabéns. Se eu não fizesse, ele passava em branco. Então, todo aniversário eu fazia o meu bolo e chamava as amigas, assim, né? E sempre a gente se encontrava para fazer cachorro quente. Então, assim, eu sempre tive essa coisa da cozinha. E porque eu acredito que é na cozinha que os melhores momentos acontecem, né? É na mesa, é na comunhão, na partilha. Então, isso aquece o meu coração. E quando eu faço os meus bolos para vender, que as pessoas vão pegar, assim, ali vai um pouquinho de mim, sabe? E tanto que quando eu não tô bem, eu não gosto de cozinhar e entregar os meus doces, porque eu acho que tudo que a gente sente tá ali, né, na preparação do alimento. Então, e aí quando as pessoas depois me dão um feedback elogiando, né, o doce, que tava bom, que todo mundo gostou, aquilo ali é como se é imensurável, assim, a alegria que eu sinto, o prazer, né? Porque de tu eternizar aquele momento Fazer estar parte. presente, né? De bons momentos de várias famílias, assim. Eu acho isso incrível, assim. Agradeço a Deus por esse dom que ele me deu, né? O seguro entrou na minha vida quando eu tinha 17 anos, Nossa, que quando foi eu fiz um estágio no banco, né, no Banco do Estado de Santa Catarina, foi meu primeiro emprego. E aí, dali, um cliente me indicou para trabalhar numa corretora e eu fui e não consegui mais largar do seguro. sim, faz, né? Eu vou fazer 40.
Aí a matemática, acho que eu faltei aula da matemática. 23. 23. E aí eu trabalhei Quase 23 anos. como corretora, depois eu fui gerente comercial da Sul América, da seguradora, aí voltei para corretora e faz 6 anos que eu comecei a desenvolver a minha carteira de clientes, né? Que desde então sempre fui funcionária, assim, Sim, né? sim. E eu achava que, digamos, aonde eu ia me realizar, ia crescer financeiramente e me realizar como pessoa, como profissional, era no seguro. E a gente ainda estava falando antes, né? Uhum. Que eu tô num momento assim de escolhas e eu já consigo ver que não, que a minha felicidade não tá no seguro, sabe? Foi um tempo, um ciclo, E isso foi um né? ciclo. Eu como Tem é, início e fim, né? tenho que aceitar que não é isso mais que te alimenta, sabe? Que não é para isso, né? Não Deus não, faz mais não os tá, olhos brilharem. não, nem os meus e eu consigo entender assim que Deus não quer isso para mim, não é aí que eu vou realizar os meus sonhos, sabe? E como que começou assim essa amizade íntima com o Instagram, Com com isso, as redes sociais, assim, como que começou? há 4 anos, eu tinha o meu Instagram privado, e aí eu comecei a fazer uns stories assim do meu dia a dia, né? Porque é casa cheia, 3 filhos, marido, cachorro, eu amo bicho, então eu comecei a compartilhar. E aí os amigos que me seguiam começaram a comentar e elogiar, e aí num almoço de amigas, elas falaram: Não, Emily, tu tem que deixar público, tu tem que compartilhar, tu é muito engraçada. Embora eu acho que eu não tenho muito senso de humor, mas as pessoas dizem que eu sou engraçada, então eu aceito, né? E aí elas mesmo, porque eu tenho muita resistência com o eletrônico, assim, sabe? Não sei mexer, eu me sinto meia velha para essas coisas digitais. Aí elas pegaram o telefone, colocaram público e as minhas amigas, que é uma amizade de mais de 12 anos, elas que criaram a vida de Emily, elas que Que mudaram e fizeram legal. tudo. E aí, a partir dali, eu comecei assim com mais constância, sabe? Comecei mesmo a criar uma rotina. Então, aí, vamos supor, o café da manhã, eu sempre compartilhei fazendo o café, sempre colocava uma música e receita, né? Porque aí eu sempre fiz o almoço em casa, há 6 anos que eu faço que a gente almoça em família. Porque antes a gente almoçava assim, eu almoçava na minha mãe, o Rogério na casa da sogra, era uma coisa, né? E aí, 6 anos que eu pedi a conta da corretora e falei, não, eu vou cuidar da minha família, vou viver para minha família e à tarde eu vou me dedicar ao seguro. Então, há 6 anos a gente almoça em família, toma café, tem essa rotina, sabe? Coisa E boa. aí, aí quando eu comecei a compartilhar tudo no Instagram, eu compartilhava as receitas de todos os almoços, sabe? Nossa, De e todos os ajuda muitas almoços. mulheres, porque as mulheres nunca Sim, sabem o que vão fazer na hora do até almoço. eu digo, ai, tô cansada de fazer almoço, o que que eu vou fazer amanhã, sabe? E as minhas receitas são bem práticas, assim, coisas pro dia a dia, comidinha simples, só que gostosa, né? Aham. E aí isso foi criar, as pessoas começaram a gostar dessa rotina. Sabe? E aí, às vezes, e aí iam lá no meu Instagram para ver o almoço, para se inspirar para o outro Sim. almoço, sabe? E aí elas diziam, Emily, salva no destaque, porque quando eu quero fazer o almoço eu vou lá ver, sabe? E aí eu comecei a colocar tudo no destaque. E aí, quando a gente começa a compartilhar no Instagram, o sonho é chegar nos 10K, né? Porque, tipo assim, é um acontecimento ter 10 mil seguidores. Porque eu achava que para eu me tornar uma influencer, para eu começar a ser mais vista, eu tinha que ter no mínimo 10 mil, sabe? E aí isso acontece. E não, né? Não, não Mas tem isso nada a na ver, minha né? cabeça, Aham. né? Na minha cabeça eu digo, eu tenho que ter pelo menos 10K para eu ser considerada assim, uma digital Sim, influencer ou uma sim. blogueira, né? Como falam. E aí os 10K chegaram há 2 anos. Há 2 anos atrás, um pouco antes do acidente do Rogério. E aí depois, com o acidente dele, a gente começou a compartilhar. Foi muito pedido de oração. A gente fazia corrente de oração 2 vezes ao dia. E aí eu fiz alguns reels contando, mostrando a evolução dele. Aí ali deu o boom, assim, sabe? Foi de 10 para 14. E aí depois foi vindo aos poucos. Hoje eu tô com 19 mil seguidores, assim. Totalmente orgânico, né? Totalmente.
Totalmente, não tenho planejamento, não tenho hora de postar, não tenho ninguém que me ajude, não tenho Media Kit, às vezes as Aham. pessoas pedem, né? Ai, É manda teu vida Media real. Kit. Eu digo, meu, não tenho. Aham. Pedem também o meu cardápio, o meu catálogo de doces, eu digo, não tenho. Aí eu mando um textinho, mando as fotos, sabe? Porque é tudo muito caseiro, é tudo muito real. Eu não parei ainda pra pensar, sabe? Assim, Parece que isso não é real, não que Isso. foi acontecendo de Não. uma forma tão natural, uma proporção tão natural que Aham, que eu ainda não voltei assim os meus olhos para isso, né? Às vezes assim o financeiro fica apertadinho porque eu tô sempre em movimento, eu sempre tô inventando coisa, reforma na casa e compra isso, sabe? Então, eu tô sempre tendo que ganhar mais dinheiro para poder conquistar, realizar os sim. sonhos e as necessidades da família em si, né? Porque só a renda do Rogério não alcança tudo. E aí eu fico pensando, meu Deus, tenho que monetizar, eu tenho que começar a ganhar dinheiro com o Instagram, porque eu tenho uma visualização tão boa, todo mundo confia muito nas minhas indicações e tal, eu tenho que fazer o Media Kit. Mas não, sabe quando não vai? Parece, e às vezes eu penso assim, se eu mudar, vai perder o sentido, sabe? Parece assim que não, eu tenho que continuar como tá, assim, para não perder assim essa característica assim tão minha, né? Tão Mas natural. as mudanças, assim, elas fazem parte do processo, né? A gente começa e depois vai engatinhando, igual quando a gente nasce. Eu acho que chega uma hora E que não chega vai dar para eu uma fugir hora, disso, né? não, que tem uma hora que tens que, né? Tens que entrar ali no Sim. assim, E no ter alguém, profissionalizar isso, mais, ter alguém né? para ajudar, né? Porque aí só a gente já não consegue, né? Não Não dá consegue conta, organizar né? tudo. Pode E ser. conta pra nós, assim, um pouquinho da tua dor, assim, em relação ao. Muitas pessoas não sabem, né, sobre o Aham. acidente do teu esposo, o quanto isso foi difícil, esse processo. Eu participei um pouquinho, porque eu acho que tu tá com a gente aqui na Lulus Desde o início, né? desde o início, né? Acho que um Aham, ano, mais ou menos, né? E aí eu me lembro, assim, que a gente conectou logo direto, assim, não te Aham. conhecia também, como eu não sou daqui, né? E o quanto, assim, eu passei a te admirar ainda mais, né? Pela tua garra, pela tua determinação, pelo teu amor, né? De não ter virado as costas para tua família, mas pelo contrário, né? De colocar eles sempre em primeiro Em primeiro. lugar, né? E de servir eles com tanta excelência, com tanta dedicação. Aham. Eu vou falar um pouquinho do acidente, assim, para as pessoas Sim, terem sim, uma sim, noção, sim. né? Ele era dia 24 de dezembro de 2020, às 7h30 da manhã. Teve um aguaceiro, assim, bem forte, uma chuva repentina bem forte, e começou a vazar muita água da área de festa que a gente tem lá em casa. Essa área de festas, o Rogério idealizou há uns 10 anos, assim, desde que a gente tá junto há 12 anos. E foi tudo muito, assim, suado, muito trabalhado. A gente começou, assim, do zero, assim, né? E com família feita já, porque eu já vinha com a Vale do meu primeiro casamento. E quando a gente começou a morar junto, um mês depois eu soube que estava grávida do Lucas. E aí, criança, né, demanda mais, né, Sim, sim. financeiramente, tempo, tudo. E aí, depois, 3 anos depois, já veio a Bia. Então, aí, uma família que era de três, ficamos em cinco muito rápido. E era um sonho que ele tinha. E aí, em 2020, a gente conseguiu realizar esse sonho dele, de deixar aquela área de festa bem bonita, do jeito que ele sonhou. Só que desde que construiu, o pedreiro fez o telhado errado e fez pouca queda. Então, quando assim, tá tudo pronto, começou a chover, era sempre goteira, 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 estragou. Tipo, a gente teve que tirar os móveis, porque. E foi diversos profissionais lá e nunca davam jeito de arrumar aquilo. E aí, no dia de Natal, ele subiu no telhado, porque o Natal ia ser lá em casa, e aí ele queria ver da onde que tá vindo essa água, porque tipo, era uma coisa que ele não aceitava, sabe? E aí ele andou em cima do telhado inteiro e tal, não viu. Quando ele tava se preparando para descer, ele caiu do telhado. E é um telhado baixo, assim, não tem 3 metros. Só que ele caiu de cabeça no piso. E eu vi, porque eu tava embaixo do telhado, sabe? Então, naquele momento ali, quando
ele caiu, já tava do lado dele, assim. E aí eu comecei a gritar pela minha mais velha para trazer o telefone e tal. Aí liguei pro SAMU. Quando eu desliguei a ligação do SAMU, ela já ligou pro meu sogro. A gente já. E como é um bairro, tipo, a gente mora mais ou menos perto, né? Num instante tava todos lá, assim. E naquele momento eu vi ele. Eu pensei assim, não, ele morreu, né? Porque tu vê os sinais, assim, do corpo, sabe? E essa cena, assim, eu acho que eu vou ficar velha e eu não vou esquecer, assim, dos detalhes, sabe? A minha sobrinha estava dormindo lá em casa nesse dia e é onde ele caiu era bem na frente da janela do quarto delas, assim. E aí eu lembro, assim, daqueles três rostinhos, assim, apavorados, olhando, sabe, aquilo. E aí, quando ele foi pro hospital, já entubaram na ambulância mesmo e E na ele verdade, desacordou aham, na hora, assim. ele desacordou e depois ele voltou, tipo, alucinando, assim. Aí, quando isso aconteceu, o médico do SAMU ali já tinha dito, é TC, né, traumatismo craniano, porque o traumatismo craniano faz isso, sabe? A pessoa, ele acorda, mas é como se ele não visse nada e fica falando e brigando e tem umas reações, assim, aleatórias, sabe? E aí, eles entubaram e para ele poder ficar mais calmo, assim, e levaram para o hospital e desde o início, desde o primeiro dia, os médicos já tinham desenganado, achado assim, não, ele não vai resistir, né? É só questão de dias e ele vai falecer. E aí foram 21 dias de UTI desacordado, sem evolução. No 12º dia, o cérebro começou a inchar. Começou a inchar e dar hemorragia. Aí ele foi operado, assim, em caráter, né? As Tipo, às pressas. pressas. Aí abriram, né? Aí tiveram que sugar todo o sangue. Tinha muitas partes do cérebro dele que já estava necrosada. Tiveram que raspar. O médico achou que o cérebro não ia desinchar para poder fechar, sabe? Só que Deus é tão maravilhoso que à medida que eles iam sugando, o cérebro foi desinchando. E aí, quando o médico acabou de fazer o que tinha que ser feito, o cérebro já entrou no crânio, eles fecharam. Só que aí foram mais 10 dias sem evolução, assim. Ele não acordava e não tinha, assim, nem melhora, nem piora. Não ficou ali, sabe? Aí ele começou aí fizeram uma tráqueo, e aí o pulmão dele teve uma evolução, ele começou a conseguir respirar sem a ajuda dos aparelhos. Aí aquilo ali foi evoluindo até que chegou o dia deles transferirem ele para o quarto. Aí ele ficou mais 13 dias de internação no quarto, mas também desacordado e sem evolução. E aí, às vezes, eu perguntava para o médico ainda da UTI, né, sobre. Porque aí, às vezes tinha pessoas que me diziam assim que ia ser estado vegetativo. E aí eu perguntava pro médico assim, tá, porque os médicos eles não falavam nada pra mim. Eles falavam só pro meu sogro. E eu ia visitá-lo um dia sim, um dia não, que aí revezava eu e o meu sogro. Foi no auge da pandemia, sabe? Era 30 minutos na UTI Nem e podia uma ficar, na vez ao verdade, dia. acompanhando, né? Não, era só ia lá, ficava 30 minutos e vinha embora. E aí a gente revezava eu e meu sogro um dia sim, um dia não. E só que ninguém falava nada pra mim. E toda vez que eu ia, aí eu colocava as músicas que ele gostava de ouvir, eu conversava, contava as coisas, fazia massagem nos pés, nas mãos. Aí teve um dia que ele mexeu, apertou a minha mão. Tudo isso foi gravado assim, sabe? Só que eu sentia o olhar das pessoas de pena, sabe? As pessoas olhavam pra mim e eu sentia aquilo assim, como quem diz, coitada, ela tem fé que ele vai sobreviver, sabe? E todo esse período que ele passou na UTI, no quarto, foram dias que eu me recolhi na minha casa e mandava os filhos assim para a família, para casa dos avós, dos amigos, para eles distraírem. E foi um dia que esses dias inteiros foi um dia que ficou eu e Deus. Foi assim, muita oração, muito louvor, silêncio. As pessoas se preocupavam comigo achando que eu podia fazer alguma besteira e eu dizia assim: "Não, eu tô bem, eu só quero ficar aqui". E eu lembro que eu orava muito e eu conversava assim que para Deus eu dizia que eu aceitava o que ele tinha para mim. Eu nunca perguntei para ele por quê, né? Por que isso está acontecendo comigo? Não, eu só dizia assim: eu aceito o que o Senhor tem para mim. Só que assim, né? Se a tua vontade pudesse ser a mesma que a minha, porque eu não queria que os meus filhos crescessem sem um pai, sabe? Não queria ter que passar por aquilo naquele momento.
E aí eu não perdi a minha fé, porque eu sabia que tanto para os médicos, para nós humanos, a gente vai até um ponto. Só que para Deus nada é impossível, nada. Eu dizia assim, Senhor, eu sei que para ti isso não é nada, que se tu quiser ele vai sobreviver, sabe? E aí ele ficou 13 dias no quarto também desacordado e os médicos transferiram a internação domiciliar porque eles acreditavam que ia ser estado vegetativo. E aí eu comecei uma semana antes ir pro hospital para aprender a alimentar ele na sonda, né? Dar o banho, a fralda, tudo. E aí, desde que me falaram isso, aí eu dei todos os móveis da sala, desarrumei a sala toda, montei o quarto de hospital, sabe? Aí deixei tudo arrumadinho e fui pro hospital começar a aprender. E eu, Tade, sempre fui daquelas pessoas assim, ó, que se eu vejo sangue, eu já passo mal. Dá aquele revertério no estômago, eu já fico ruim, já fico pra morrer, sabe? Desde pequena. Quando eu vomito, eu fico uns 3 dias pra me recuperar. Eu fico literalmente pra morrer. Sou muito mole pra coisas assim de doença, sabe? Mole mesmo. E aí eu comecei a ir pro hospital pra aprender, e aí a minha conversa com Deus já era assim pra ele me capacitar, né? Porque eu sabia da minha limitação, né? Eu sabia que eu era mole. E aí eu comecei a pedir pra Deus, me ajuda, eu preciso cuidar dele, eu não quero que ele faça aquelas feridas. Será que eu vou dar conta? Ele é pesado, como que vai ser, né? E aí, 2 dias antes dele vir pra casa, foi 2 dias, acho, ele acordou. Ele acordou, assim, muito grogue, enfim, mas acordou. Aí as enfermeiras nesse dia. Ele não acordou comigo, ele acordou, meu cunhado estava presente quando ele acordou, sabe? E aí as enfermeiras muito felizes, assim, elas eram maravilhosas, assim, sabe? Elas ficaram muito felizes, aí sentaram ele, levantaram. No momento que ele levantou, assim, ele não tinha força para se segurar, mas os pezinhos dele já fizeram o movimento de caminhar. E elas falando, sabe? Feliz da vida, assim. E aí colocaram ele na cadeira de roda e levaram ele para passear no andar do hospital. E aí 2 dias depois ele veio para casa, só que no começo ele tinha muito movimento involuntário. Então ele sentava e deitava, sem ele querer. E aí ele tinha que ficar amarrado, ou então uma pessoa a todo momento do lado dele, porque ele não podia nem sonhar em bater a cabeça, nem sonhar em cair, nada, né? Aí, então, a gente ficou em casa, aí foi, meu sogro contratou a cuidadora, mas era eu que fazia tudo, né? Tinha cuidadora, mas eu é que queria dar o remédio, eu que queria trocar a sonda, eu que queria trocar o xixi. E só que naquela uma semana antes ali, eu pedia muito pra Deus me capacitar, e o meu medo, Tade, era trocar a fralda de cocô, né? Eu queria ser assim, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir limpar ele? Porque homem geralmente é bem peludo, né? E aí eu já pensava como é que eu ia Sim. conseguir limpar aquilo pra ficar bem limpo, né? E não. Mas era um medo assim meu, era uma coisa assim constante que eu falava muito, muito pra Deus, pra ele me ajudar. Será que eu vou conseguir trocar a fralda? Será? E aí ele chegou em casa numa quarta-feira. Na quinta-feira, ele deitado, ele falou banheiro. E tava eu e o meu sogro. E aí a gente olhou um pra cara do outro e ele repetiu, banheiro. Eu sei que ele repetiu várias vezes, vamos colocar ele na cadeira e levar pro banheiro. E aí a gente fez isso. E pra resumir, eu não troquei uma fralda de cocô, Tati. Graças a Deus. Uma, não troquei. Xixi pra gente que é mãe é tranquilo, né? Sim. Passa o lencinho, limpa, deu, tá, né? Tá 10, né? E todos os banhos dele, não precisei dar um banho no leito. Um banho no leito. Então, lógico, né? Todas as igrejas da cidade tinha a nossa foto, todo mundo em oração, corrente de oração. Acho que assim foi tanta gente a pedir que Deus disse: "Não, tá bom, né? Eu vou conceder". Porque foi lindo assim, sabe? Foi lindo. E as pessoas, e engraçado que as pessoas falavam, muita gente falava assim, ó, eu não sabia nem mais rezar. Aí a gente não entende assim, né? Por que que as coisas acontecem, sabe? Mas Deus é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, né? Que muita gente encontrou Deus diante do acidente, sabe?
E aí, quando Deus veio e realizou o milagre dele, quantas pessoas, né? Não aumentaram a sua fé, não viram, não, ele existe, né? Porque às vezes as pessoas Uau. se distanciam tanto, tanto, e às vezes pedem tantas coisas que não acontecem e acham que, ah, não, ele não existe, ou não, mas é que não é sobre nós, né? Não é o que a gente quer, né? É o que ele tem pra gente, né? E a gente tem que aceitar, né? Tem que aceitar, assim. A minha vida mudou muito, até hoje, assim, né? Nossa vida mudou muito, né? Os meus filhos têm muita saudade do pai, né? Porque esse Rogério que a gente tem hoje não é o pai que eles tinham antes, né? É bem estranho, porque o pai tá ali, né? O físico tá ali, mas o que eles viviam, o que aquele pai fazia, não existe mais, assim, sabe? A gente ainda. A gente já aceitou, já tem a rotina, já Acostumou, né? acostumou com isso, assim, mas ainda tem um luto, sabe? Ainda tem, assim, um sofrimento, porque não. Ele tá aqui, mas não é mais, sabe? Aquele Rogério, assim, né? Não é nem assim, ah, o Rogério por quem eu me apaixonei, né? O marido, o amigo, o companheiro, o amante. Não, né? É outra pessoa. Hoje, eu digo assim que é o amor verdadeiro, né? É o amor incondicional, assim, porque é, ele tá ali, mas assim, é como se ele não pudesse fazer nada por mim, entende? E tanto os meus filhos, assim, né? Eles ajudam, pegam a roupa, o Lucas leva todo dia ele na oficina. é, e a gente amadureceu muito, cresceu muito, e todos os dias é um aprendizado, né? Todos os dias. Porque a gente sempre quer realizar muito o nosso eu, né? Os sonhos, a gente quer, né? Quer. E aí, nisso, a gente só volta a olhar pra gente, né? Só pra gente. E às vezes aí o vazio tá ali, porque não, nada preenche aquele vazio, né? Não é isso que Deus quer da gente, assim. Ele quer que tu te doe, né? Que tu cresça, que tu olhe ame o outro, né? Uhum. Amar a Deus acima de De todas todas as as coisas coisas, e amar ao ou próximo ao como a nós próximo, a mesmos, nós né? mesmos. E o que que tu tira assim de lição disso que tu ainda vive hoje, né? Mas de uma proporção como tu mesma colocou, né? De uma forma mais uma rotina, né? Acostuma, né? Acaba acostumando, né? O que que tu aprendeu assim disso, sabe? O que que tu, quando tu olha pra trás assim, tu pensa o quê? Uau, eu vivi isso pra isso. Assim, ó, eu olho pra tudo que eu passei nesse 1 ano e 6 meses, eu não acredito, assim, como que eu consegui, sabe? Tipo assim, como que eu fiz tanta coisa? Porque é pouco tempo, né? E assim, já fiz tanta coisa na minha família e também com o Rogério e também em mim, porque aí veio a depressão, eu tenho síndrome do pânico há 8 anos, eu desenvolvi depois da gestação da Bia, então, assim, é altos e baixos, é muita coisa, assim, né? A Bia desenvolveu problema, transtorno de ansiedade depois do acidente, então, assim, quando eu olho para trás, eu não acredito que eu fiz tanta coisa, pensando em mim, né? E aí eu sei que, tipo, isso só foi possível porque Deus estava comigo. Ele me ajudou todos os Ele dias. te capacitou, né? Como tu Isso. E pediu. também porque, assim, tem muita coisa que eu entrego para ele, sabe? Que eu vejo assim, não, não vou conseguir, tá difícil. Eu digo, Senhor, eu te entrego porque eu não consigo. Eu preciso de ti, preciso da tua ajuda. E as coisas vão acontecendo, sabe, Tadi? Às vezes eu quero fazer alguma coisa e eu não vejo como, não vejo saída. Assim, e aí eu digo, eu peço para ele, Senhor, se for pro meu bem, né? Realiza, vai chegar até a mim, vai dar certo. E as coisas vão acontecendo, assim, sabe? E hoje, quando mas por que que isso tudo aconteceu, né? Eu vejo que eu prefiro acreditar, assim, que o acidente do Rogério aconteceu porque se isso não acontecesse, eu e a minha família, eu e os meus filhos, a gente ia sofrer muito mais. 2 dias antes do acidente, ele me chamou lá atrás e ele disse que ele ia se separar. Ó, depois do Natal, porque as festas iam ser lá em casa, então ele disse, ó, depois das festas a gente vai se separar. É a primeira vez que eu tô falando isso em público, tá?
Só minha família sabia disso, assim. E ele falou: a gente vai se separar porque eu não sou feliz, tu não muda, eu não quero viver a minha vida assim. Só que o Rogério, todos os anos de casamento, ele sempre reclamava da questão ali que ele queria sempre namorar mais, né? Nunca era suficiente. E ele falava pra todo mundo, não, a Emily não namora comigo, meu Deus. Eu era chacota no meio dos amigos, entendeu? Mas não porque eu não namorava, não, a gente namorava normal, só que não era suficiente pra ele, entende? Ele queria mais, era uma coisa assim, insaciável. E aí a gente estava vivendo a nossa melhor fase, vamos por assim, tranquilidade financeira, realizando os nossos sonhos, sabe, os filhos felizes. Tipo assim, tava tudo feliz. Só que para ele não tava bom. E ele falou: "Não, eu vou me separar". E aí como já vinha aquela reclamação de muitos anos, eu já estava cansada de sempre dar o meu melhor e nunca tá bom, eu olhei bem nos olhos dele e eu falei: "Tá bom. Então, depois das festas, a gente volta a conversar sobre isso. Agora eu vou fazer as minhas coisas". E virei as costas e saí. E aí aconteceu isso tudo, Meu Deus. sabe? Então, hoje eu olho e eu digo assim: a gente teria sofrido muito mais com a separação. Os meus filhos iriam sofrer muito mais. E ele tinha comprado uma Kawasaki daquelas, acho que era 900, aquelas moto grande, que era o sonho da vida dele era ter uma moto. E ele tinha realizado aquele sonho. Então, aí eu penso assim, talvez ele não estivesse mais aqui, né? E aí a gente lógico que a gente ia sofrer muito mais, né? E Uma aí, separação é muito dolorosa, né? muito, 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 muito. É muito muito. difícil. Mesmo quando, digamos assim, não Para os tem filhos, meu amor, Deus. até entre o casal, não existe mais o amor, ainda assim é difícil, É porque eu sei, difícil, é porque eu já me difícil. separei, né? E com filho, e é muito triste, é muito difícil, sabe? É muito trauma, assim, por mais que seja, pode ser amigável, do jeito que for, fica muito machucado. Ninguém quer ver a família desconstruída, né? Não, Ninguém quer ver. Nenhum não, filho quer ver. Eu me lembro não. quando os meus pais se separaram, eu tinha 30 anos. E eu sofri Sofri. muito, 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 muito. Imagina uma criança, É. sabe? É muito mais doloroso. É muito mais difícil. Aí eu aceitei, assim, sabe? Aceitei, tipo, não, acho que isso era o melhor que Deus tinha pra gente, né? Hoje eu ainda não consigo ver porque eu não consigo, assim, pra mim ainda não acabou, entende? Pra mim nós ainda estamos no processo, sabe? Eu acho assim que Deus quer arrumar mais coisas no nosso lar, mais coisas em mim, mais coisas no Rogério, porque eu creio que Deus vai restaurar a memória dele, sabe? Em nome de Porque Jesus. pra gente, né, é impossível, mas o que que é isso pra ele? Isso não é nada, né? É, bem isso. Então eu acredito que a gente ainda tá vivendo o processo, assim, que muitas coisas, a gente tem que crescer, muitas coisas ainda tem que ir pro lugar para Deus realizar a obra completa dele. É o São que eu creio. os processos da nossa vida, né? Uhum. E assim, é claro que eu sei que tu te agarrou muito em Deus, né? Que tu priorizou, assim, essa tua conexão com os céus. Mas estavas me contando um pouquinho antes da gente começar a gravar que as tuas seguidoras te ajudaram muito nisso também, Muito. né? Então, assim, como foi, assim, a tua relação? Porque eu sei que o teu Instagram, ele é muito verdadeiro, né? Ele é muito real. E aqueles dias assim que a gente passa, sabe? De querer desistir, de querer fugir, de não querer se levantar da cama, de querer colocar a coberta pra cima da cabeça e falar assim, não tô Não tô. aqui, Não sabe? quero nem pensar, né? Tem dias que a gente não quer nem pensar, né? E nesses dias, assim, como que a Emily se levantou e venceu de novo? Como que a Emily venceu de novo? E de novo? Olha, quando aconteceu o acidente, a gente vê os verdadeiros amigos, assim, né? E ficam muito poucos do lado da gente, né? Muito poucos vão na tua casa te visitar e perguntar como é que tu tá, se tu precisa de alguma coisa. E isso acontece com todo mundo e comigo não foi diferente, assim, sabe? Deu pra contar nos dedos, assim, os amigos que estiveram presentes. E aí quem me segurava eram as minhas seguidoras do Instagram. Porque como eu postava muito, assim, o dia a dia, e assim, não selecionava, entende? Eu posto alegria, eu posto tristeza, se eu tô com as minhas síndromes, os meus, as minhas, tanto de depressão, eu sempre compartilho. E aí,
elas sempre, muita mensagem encorajadora, e mensagens de admiração, e muitas pessoas que se espelhavam em mim, que, digamos, que precisavam que eu estivesse ali todos os dias para elas, Dar ânimo, força para pra elas. levantar elas. E aí nesses momentos que eu esqueço de mim, e que aí é onde Deus cuida de mim, né? Eu olho para o outro, faço pelo outro, mas na verdade eu é que estou recebendo, eu é que estou sendo cuidada, eu que estou sendo levantada, eu que estou sendo alimentada, né? Então, assim, muitas pessoas veem o Instagram como uma besteira. Ai, ela gosta de se mostrar. Ai, pra que que ela vai compartilhar isso? Pra que que ela mostra tanto? Né? Tem as pessoas que não conseguem, né? Não tem essa sensibilidade, né? Sim. E aí, hoje eu falo, é por isso que eu mostro, sabe? É porque eu ajudo a levantar muitas mulheres, né, que se conectam, que se veem em mim, que têm a minha luta, né? Que não tem um marido acidentado, não tem os filhos com síndrome de ansiedade, enfim, transtorno de ansiedade, mas tem as lutas delas, né? Tem as feridas, tem as dificuldades, e aí eu ajudo a levantar elas, e elas me levantam, né? Sem saber, né? Sem saber, assim. Porque em muitos dias eu não quero filmar, não quero fazer a comida, mas aí eu penso assim, não, mas eu vou fazer porque, ai, elas estão me esperando. Porque aí tem as seguidoras que falam, sabe? Ai, eu espero todo dia tu postar o almoço pra eu ver o que eu vou fazer. Ai, eu espero, meu Deus, Emily, tu lava a roupa do bairro, né? Porque é muita roupa, sabe? E aí, mulheres que começaram a olhar o lar com outros olhos, né? O Começaram a serviço, servir mais, isso, e ter né? prazer em fazer, porque assim, a sociedade ela fez as mulheres acreditar que cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar dos filhos, sabe? Ter amor em lavar roupa, ter amor em colocar uma roupinha passada, dobradinha, um armário arrumado, que isso era errado, que isso, sabe, que não dá valor para a mulher, tipo, que isso não soma na nossa vida, ou que a gente não vai ser nem admirada e nem Sim. porque tem esse olhar Crítico, mais julgador, né? é, Pesado. isso. E aí a gente começou a acreditar que não, né? Que o nosso papel não era esse, né? Não era de servir aos outros, né? Isso, De se anular para isso. servir o outro, Mas né? na verdade não é nem se anular, né? Porque tu pode ser tudo, né? Sim. A gente pode fazer tudo isso. Tem que E encontrar o engraçado que equilíbrio, né? nós mulheres é que podemos, né? É, A gente pode. Deus deu essa essa capacidade, capacidade né? pra gente, né? Uhum. E muitas mulheres mudaram os olhos, assim, com relação a isso, sabe? Hoje, sentem prazer em fazer, sentem prazer em cuidar. Às vezes, acham assim, meu Deus, como que tu consegue? Muitas falam as pessoas assim, ó, Emily, como que tu consegue fazer tanta coisa? Eu digo, não sei, eu vou fazendo, né? Ai, quando eu não quero fazer, eu lembro assim, não, mas se a Emily consegue, eu também consigo. E, tu vê, e são coisas que a gente, quando compartilha, não imagina, Não. né? E eu falo isso porque elas realmente vêm me falar, sabe? E aí, quando eu penso em desistir, quando eu penso que é besteira eu continuar mostrando a minha vida, que não tem nada, só tem muita luta, né? Eu penso assim, meu Deus, não tem nada que enche os olhos da minha casa. Não viajo, não vou no restaurante, não compro uma roupa, não... Porque antes eu pensava, sabe? Que pra compartilhar tinha que ter essas coisas, assim. E não, essa conexão acontece mesmo com os momentos assim de dificuldade, sabe? De ver que ela faz tudo e ela ainda é feliz. Realmente eu faço por amor, eu sou feliz, sabe? Lógico, né? Queria poder fazer uma viagem, Mas vai chegar, vai comprar uma chegar. bolsa, né? Sem precisar ficar preocupada, né, em pagar os boletos, né? Que eles vencem, né? Mas eu faço tudo com muito amor, assim, com muita alegria, né? É porque o teu Instagram, ele é vida real, né? É. E hoje em dia, assim, tem de tudo, entende? Tem de tudo nas redes sociais. Então, tu encontra as pessoas verdadeiras, as pessoas de verdade, e tu encontra os fakes também, né? Aquela vida que não é real, não é palpável, sabe? Não é aquela coisa assim que Sim. tu olha e vê assim, não, é aquela vida super, sabe? O Fantástico Mundo de Bob. E acho que por isso que tu traz essa verdade, sabe? Eu te olho pra ti assim, se eu fosse dizer uma palavra, eu diria verdade.
Eu vejo muita verdade em ti, muita sinceridade em ti, entende? Tu transmite isso de uma forma natural, porque tu é de verdade. Tu é uma mulher que tu tem dor, tu tem problema, mas tu também tem alegria, tu também tem coisas boas, entende? Tu faz das coisas simples especiais. E isso faz diferença na vida das pessoas, porque hoje em dia as pessoas só querem valorizar o que é uau, nossa, sabe? E se a gente for olhar para Deus, Jesus ele foi muito simples, sabe? Mas ele era simples, mas ele era profundo. Ele amava com profundidade, ele se doava com profundidade, ele realizava milagres profundos, coisas grandes, entende? E é por isso que eu vejo Jesus em ti, porque tu é essa pessoa que tu tem verdade, que tu tem simplicidade, mas tu tem profundidade. Quando tu te doa com amor, quando tu faz o teu melhor, tu te entrega. Então eu acredito assim que tudo isso que tu tens passado na tua vida é um propósito de Deus, sabe? É um processo que quando tu chegar no final dessa estação, que é uma estação, né? Tu vai dizer, nossa, eu precisava ter passado por isso. Porque olha a base que tu tem dado para os teus filhos, sabe? O amor que tu tens ensinado para eles e o servir com excelência. Olha o que eles vão carregar para a família deles. Olha o que tu tens feito para a tua geração. Não é só para os teus filhos, é para os teus netos, para os teus bisnetos. Eles vão poder olhar para ti, né, para vocês como família e dizer, nossa, não, a minha avó foi uma leoa, foi uma protetora, foi uma mulher sensacional, uma mulher que não abriu mão, uma mulher que guerreou, uma mulher que lutou. Porque hoje na tua casa tu é tudo. Sabe, tu é o pai, tu é a mãe, tu é a ajudadora, a auxiliadora, a provedora, né? Hoje tu faz tudo, tu cuida de tudo na tua casa. E não é fácil. Não. É muito difícil, sabe? É muito desafiador, é um desafio diário, constante. E por isso que eu te admiro tanto, sabe? Porque assim, tu consegue te levantar sempre. Isso já é uma dádiva de Deus. Conseguir se levantar e conseguir olhar para as dores com um olhar de gratidão, né? Gratidão é memória do coração, e tu tem esse olhar de gratidão, sabe? Tu não te vitimiza, tu não te fica assim, ai, sabe, não quero mais, vou morrer, ou por que eu tô passando por isso? Passa de mim esse cálice, sabe? Não, tu aceitou, tu abraçou e tu te desafiou mais, tu cresceu. Sabe? E tu usou isso ao teu favor, tu cresceu, tu abençoa mulheres, tu abençoa lares. Quantos lares a Emily tá hoje em dia? O Instagram é uma coisa que eu sempre falo, assim, ele é uma ferramenta poderosa, mas ele é poderoso para tu usar pro bem ou pro mal, entende? Então a gente tem essa ferramenta na nossa mão. Eu me lembro que quando eu comecei a postar os stories, assim, porque pela minha rejeição, pelas pessoas sempre me criticarem e me julgarem pela minha aparência e por eu ser essa mulher assim tão expansiva, tão uau, de chegar chegando, eu sempre fui muito criticada pelas mulheres, sabe? E porque assim, é muito difícil tu encontrar hoje uma mulher que ela se conecta contigo, que ela diga assim, nossa, uau, aquela pessoa maravilhosa. Não, ela sempre tem mas, né? E esses mas me paralisaram por muitos anos. Então, eu tinha aquela coisa assim, ó, eu não vou mostrar o que eu vivo, eu não vou mostrar quem eu sou nas redes sociais, porque as pessoas vão me criticar, vão me julgar e vão me rejeitar, que era aquilo que mais me doía, sabe? E era uma coisa que me doía, mas eu não assumia aquela dor, eu não assumia esse papel, sabe? E aí, quando nós viemos morar aqui, e eu me lembro que eu postava muito pouco, assim, postava mais a Luluz e postava muito pouco. E eu me lembro que quando nós viemos morar aqui, um casal de amigo nosso falou assim, Tade, por que tu não começa a postar das coisas, da mudança de vocês, o que Deus tem feito na vida de vocês, a restauração, do casamento de vocês e tal. E eu falei, não, nada a ver, vou ficar expondo a minha vida, tipo, não. E eles falavam muito naquilo, assim, sabe? E aí, de vez em quando eu postava alguma coisa que a gente ia caminhar, ou fazer uma trilha, alguma coisa assim, bombava, assim, os stories, sabe? Aí eu fiz uma prova com Deus, eu falei, Deus, se realmente é isso que o Senhor quer que eu poste, e eles me diziam assim, Tade, é uma ferramenta que tu pode ganhar pessoas para Jesus, é uma ferramenta que tu pode estar abençoando vidas, que tu pode estar trazendo coisas boas para as pessoas, sabe? Não olha com um olhar de ostentação, de mentiras, né? Mas olha com outros olhos e tal. E eu fiz aquela prova com Deus e eu fiz uma enquete, e eu nunca tinha feito enquete no Instagram, eu fiz uma enquete e falei assim, Deus, se essa enquete bombar, se realmente explodir, assim, aí eu vou seguir. Se não, eu vou parar. Eu sei que isso aqui é bobagem mesmo, que é aquele pensamento de que, bobagem, ficar mostrando a vida, não vou fazer. Aí eu fiz aquela enquete e aí bombou, assim, sabe?
E aí eu falei assim, meu Deus, é isso, eu vou começar a fazer. E eu me lembro que no início, pra gravar, eu dizia, não Vergonha. consigo, não dá, não sei que não consigo. E aí eu tentava gravar e olhava assim, e olhava pra mim, não olhava pra câmera, aquelas coisas básicas, assim, não, e não sabia, e chorava, e dizia que não ia conseguir, que não ia conseguir, que não ia conseguir. E aí o que eu quero dizer com isso, né? Que hoje eu consigo estar aqui nesse podcast, que é um projeto novo de Deus pra minha vida, que tem abençoado tantas mulheres, que eu tenho recebido tanto feedback, sabe? Tantas pessoas dizem, nossa, como eu aprendi, nossa, aquilo ali eu também passei, nossa, aquilo ali me deu força. E eu não estaria aqui se eu não tivesse passado pelo aquele processo lá, das coisas simples, de começar a postar um simples story, sabe? E hoje, quantas mensagens eu recebo de mulheres de todo lugar do Brasil. E eu sou desse tamanhinho, sabe? E eu falei para um casal de amigo nosso, a gente estava com eles, e eu falei assim, eu sou uma gotinha no oceano, eu sou só apenas uma gota. E esse rapaz, que é o nosso amigo, ele falou assim, não, tu é mais uma gota. Não quero mais ouvir falando que tu é apenas uma gota, mas tu é mais uma gota. Então, se todas as mulheres elas quiserem ser essa Já gota, pensou? mais uma gota, quantas mulheres vão ser curadas e quantas mulheres vão poder transbordar e curar a vida de outras pessoas, né? E eu aprendi muito com isso, assim. Então, é isso que eu vejo na tua vida, sabe? Que tu poderia ter pego o Instagram ali e ter deixado de lado. Não tem mais tempo pra isso. No meio de uma dor, no meio, sabe, de um processo tão doloroso, a tua família, o teu marido, né? Tu podia ter dito, não quero mais, não vamos bobagem mesmo, e não, tu usou isso para te impulsionar e para seguir, sabe? E a coisa mais linda que eu vejo em ti é que a gente atende muitas, tu vem aqui no salão e depois traz muitos clientes, né? Graças a Deus. E as pessoas falam, nossa, a Emily. E eu já tive a oportunidade de fazer, né, parceria com outras mulheres, mas assim, o que a Lulus carrega, sabe? O que Deus nos entregou, assim, que nesse lugar seria um lugar de cura, de transformação, de realização de sonhos, de propósitos. Eu não quero fechar parceria com qualquer pessoa, entende? Mas eu quero, assim, fechar com pessoas de verdade. Que somem, né? Que somem somem. com o que vocês vivem, né? Aqui. Que nos ensinam, sabe? Que nos motivam. Eu vejo assim que hoje as mulheres é difícil tu olhar para uma mulher com um olhar acolhedor, com um olhar de admiração, né? Ficar feliz com a conquista de outra mulher. As mulheres hoje, hoje não, né? Acho que historicamente, né? É uma competição assim, né? Uma comparação Uma muito forte, né? comparação e competição, tipo, você quer sempre ser melhor que alguém, assim, sempre tem uma rivalidade, né? E o que eu acho lindo aqui e o que eu levo para minha vida também é isso, sabe? É admirar, é cuidar, é querer para outra o que eu gostaria para mim, não fazer para alguém o que eu não gostaria que fizesse para mim, sabe? Então eu acho que o que torna a Lulus esse espaço maravilhoso e tu, né? Porque tu fez ele acontecer, né? É isso, é esse sentimento puro, sincero, assim, né? E aí que vai fazendo a obra e vai construindo e resgatando e curando outras mulheres para que elas possam também realizar o que elas têm dentro delas, né? Porque todo mundo, cada uma de nós traz sonhos dentro da gente, né? Do coração da gente, né? E às vezes a gente não se acha capaz, a gente se vitimiza ou fica sempre se inferiorizando, né? Por falta de incentivo, por falta de coragem, Às né? vezes uma palavra Uma faz palavra, diferença, né? isso. Vai, tu consegue. Um olhar, às vezes. Às Um vezes, sorriso, né? quantas vezes tu vai fazer alguma coisa e tu olha em volta, se tu, às vezes, um olhar que não te inspira confiança, tu já, né? Tu já te diminui, Será já que eu vou não conseguir? faço isso. E aí, quando a gente ajuda, assim, né? É tão Abre bom, espaço, né? né? Aham. E a Bíblia fala que é muito melhor dar do que receber, e é verdade, né? Porque quando tu começa a doar, assim, quando tu começa a te entregar de verdade, assim, tu recebe muito mais, né? Muito, muito. Muito mais, né? Aham. Cada mensagem, assim, que eu recebo, cada feedback que E eu é recebo tão das bom, oficinas, né? meu Deus, sabe? É uma injeção de ânimo pra mim, pra permanecer, pra continuar, porque eu também tenho dias maus, Imagina, né? desafios e vontade de desistir, os medos, e será que tô no caminho certo? Será mesmo que é isso, Deus, que tu quer pra mim? Deus me dá um sinal, me mostra, fala comigo, me revela. Também, né? Todas nós passamos por isso, mas assim, o que eu sempre digo, até pro meu time, assim, pras gurias, eu cobro bastante elas de se posicionarem nas redes sociais, porque eu digo assim pra elas, eu quero que as pessoas saibam que vocês
são vocês, entende? Que o que vocês carregam é único, é especial. Porque o que cada uma de nós, mulheres, carregamos, nós temos uma história. Todas nós temos um testemunho. E não é assim, o teu é mais importante que o meu é mais importante que o teu. São coisas diferentes, entende? Tem mulheres que tu vai conectar que eu não vou conectar. Tem mulheres que eu vou conectar e tu não vai conectar. Então, assim, Deus nos fez de forma única. E é pra gente realmente sermos abençoadoras. É pra nós realmente fazermos diferença na vida das pessoas. Mas não fazermos diferença de uma forma ruim, sabe? De bloquear a pessoa, de paralisar. Às vezes aquele deboche, aquele olhar ou aquela palavra que não é construtiva, é destrutiva. Eu sempre digo pro meu time, eu quero conversar contigo. Quero te comentar alguma coisa, eu quero te contar. Eu digo, é construtivo. Se for construtivo, eu vou ouvir. Se não for construtivo, eu não faço questão. Porque assim, aquilo não vai me agregar nada, só vai me trazer às vezes uma decepção, às vezes uma mágoa, às vezes um ressentimento. Então eu prefiro não saber, entende? Tem aquele ditado que os olhos não vê, o coração não sente. Isso. Então eu prefiro não saber. Mas assim, o quanto quanto nos traz uma satisfação, sabe? Eu ia falar a palavra de satisfatório. Quanto é satisfatório, veio a palavra. Quanto é satisfatório tu poder agregar na vida de alguém, né? Tu poder, assim, a pessoa falar assim, nossa, olha, isso que tu me falou mudou a minha vida. E eu digo pra equipe, eu falo pra ela se posicione nas redes sociais. Não é pra se posicionar pra ganhar cliente, não, mas é pra mostrar quem vocês são. É pra mostrar que vocês são diferentes. É pra mostrar que vocês fazem as coisas com amor. É pra mostrar que vocês estão aqui porque vocês querem se doar. O ganhar dinheiro é consequência. Mas eu estou aqui para elevar a autoestima das mulheres. Eu estou aqui para dizer para elas o quanto elas são importantes. Eu estou aqui para dizer para elas que elas são amadas, que elas são especiais, que elas são únicas, que elas são originais. E é isso que faz diferença na vida das pessoas. Eu digo para elas, assim, quando a gente se reúne, quando a gente faz alguma reunião, ou quando eu coloco alguma coisa no grupo, eu digo assim, não passem pela vida de ninguém hoje sem fazer diferença. Porque aí a pessoa vai dizer assim para ti, nossa, a Emily, desde que a Emily chegou na minha vida, nossa, ela fez diferença. Eu queria tanto hoje ouvir a Emily. Sabe? Fazer diferença na vida das pessoas. Quando eu não venho trabalhar, ou se eu vou para Rio Grande, ou se a gente vai viajar, alguma coisa assim, elas ficam tudo me mandando mensagem, falando assim, quando é que tu vai vir? Quando eu vou ao Rio Grande, vai voltar quando? Ou quando eu tô aqui, quando é que tu vem? Quando é que tu vem? Por quê? Porque eu faço diferença. Entende? Porque eu tô aqui, eu sirvo chazinho, eu dou risada, eu varro o cabelo, sabe? Eu brinco com elas, a gente vai tomar café juntas. Eu faço diferença. Entende? E eu digo para elas assim, pense se vocês têm feito diferença na vida de alguém. E olha quantas pessoas tu tem feito diferença, Emily. Quantas mulheres ali, quase 19 mil, né? Ou mais de 19 mil, quantas mulheres tu tem feito diferença? E tu imagina se todas essas mulheres, se cada uma... É a diferença na vida de alguém, né? De uma, às vezes, de uma Às vezes eu pessoa. penso, não, Senhor, se eu ajudar uma vida, já tá valendo a pena, né? Se eu mudar a vida, tipo assim, somar, né, de uma forma positiva na vida de uma pessoa, já tá valendo a pena, É verdade. né? Porque, tipo, se todo mundo pensar assim, imagina como o mundo não seria melhor, né, Tati? Se eu ficasse feliz com a conquista do outro, se eu admirasse a conquista do outro, como esse mundo não ia ser melhor, Exatamente. né? Exatamente. E não, tipo, desejar e invejar. Não, fica feliz, né? E até o Instagram, eu sempre falo assim, quando eu faço as oficinas ou quando eu faço atendimento, eu digo assim, sabe aquela pessoa assim, ó, que tu segue só pra ver o que ela tá fazendo? Pra ver onde ela tá, pra ver o que ela tá fazendo? Não segue mais essa pessoa. Acho que elas vão achar que eu vou dizer alguma coisa. Eu digo, não segue mais essa pessoa. Porque se essa pessoa não está te trazendo um sentimento bom, mas ela está te trazendo um sentimento de comparação, de inveja, de recalque, de ciúme... Sim. Até assim, quando a gente segue uma pessoa que tem aquela vida lá do Fantástico Mundo de Bob, aquilo vai trazer em ti um sentimento positivo? Vai somar na tua vida? Não, porque tu vai começar a olhar para o que tu tens e tu vais achar que o que tu tem não vale nada, que o que tu tem não te traz alegria, que tu não vai conseguir chegar naquele lugar, que tu não vais conseguir ter as coisas que aquela pessoa tem e fazer. Aí aquilo vai te diminuir, vai te trazer tristeza, tu vai esquecer dos teus brilhos, das tuas qualidades, né? Não é? Exatamente. Então... Não vê, é bem isso. Porque aí tu vai começar a olhar pra ti, né? E vai começar a dar valor pro que tu tem e vai ser mais feliz, né? Exatamente. Porque a gente tem que ser feliz com o que a gente tem e trabalhar pra conseguir, digamos, chegar onde a gente deseja, né? Crescer, mais, todo mundo, né? E na verdade é o que motiva a gente, né? São os sonhos, o que mantém a gente vivo e ativo, né? Bem isso. Sabe o que eu acho, assim, que quando eu falo sobre isso de rede social e mulher em si, assim, em geral, eu acho que o que falta nas mulheres hoje é a identidade, sabia?
É saber quem elas são de verdade, porque às vezes eu entendo assim que nem todo mundo, eu ouvi uma frase de uma pessoa que me marcou demais, assim, nem todo mundo é voz. Tem pessoas que são colunas, sabe? Tem pessoas assim que são teu alicerce para ser a Emily que tu é hoje, entende? Para a vida de Emily existir, porque tu teve as tuas amigas que foram ali super positivas, que te elevaram, que, sabe, que te Uhum, encorajaram a iniciar isso, né? uhum, Que aos teus olhos era totalmente oculto e tu não imaginava onde tu estarias, né? uhum. Quando tu começou. Mas o quanto essas pessoas pontuais fazem diferença na nossa vida. E às vezes a gente não sabe nem quem nós somos. E isso é um problema muito grande nas mulheres, assim, sabe? Porque eu entendo que nem todas vão ser influenciadoras, que nem todas vão ser, vão estar com o microfone na mão ou vão estar em evidência, né? Mas elas, os bastidores, quanto faz diferença, né? Uhum. Quanto faz, quando eu faço as oficinas aqui, eu digo, meu Deus, sem a Sara? Deus o livre, eu preciso dela. Eu fiz uma oficina sem ela, que ela dá aula de Casados para Sempre, né? Um curso. E naquele dia eu me esqueci que ela tinha aula e eu marquei, já tinha feito inscrições e tal, e eu não consegui desmarcar. E foi um horror, assim, sabe? Porque o pão de queijo, que é tão famoso, que é tão delicioso, ficou gelado, enfim. E eu falei assim: não vou mais fazer sem a Aham, Sara, porque ela é uma peça fundamental para as oficinas darem certo. E ela não tá à frente, entende? aham. Mas a presença dela faz toda a diferença. Então, é saber isso, sabe? Quem eu Isso. sou, qual é o meu papel, onde eu tenho que estar, onde eu vou fluir bem. Porque às vezes a pessoa ela quer pegar um lugar de destaque, mas ela não foi chamada para isso. E tá tudo bem. E Uhum. tá tudo certo, Sim. sabe? Porque, tipo assim, eu me lembro que há muitos, sei lá, acho que uns 10, 12 anos atrás, a minha irmã, ela é muito ligada nisso de rede social e de moda e tudo mais. Nós somos, assim, totalmente diferentes fisicamente. E se tu vai olhar pra mim, tu vai dizer assim que eu sou muito mais atualizada do que ela. Mas, na verdade, ela é Não. muito mais do que eu. Ele é mais velha, né? Acho que ela quarentou já. E aí ela dizia muito, quando início começou as blogueiras, assim, ela dizia assim, mana, tu tem que ser uma blogueira, porque tu é linda, porque tu fala bem, tu tem carisma, sabe? Então tu tem tudo pra ser. E eu dizia pra assim, ai, não quero, tipo, não me vejo assim, sabe? Não tenho essa paciência de mostrar tudo, onde eu tô, o que eu tô fazendo, de fazer todas essas propagandas. Eu não carrego isso, entende? E eu não me sinto frustrada por não ser, entende? E Aham. quantas mulheres eu conheço que se sentem frustradas, que queriam muito Muito. ser influenciadoras, queriam muito ser aquela pessoa que faz provador, sabe? Mas se Deus não te chamou para aquilo, aquilo que a gente estava conversando antes, Aham. assim, sabe? O meu Instagram, ele é totalmente orgânico e ele é desse tamanhozinho. O teu é orgânico, mas quantas pessoas fazem tudo, Tudo. compram ou usam a ferramenta X, Y e E Z e não para ganhar. acontece, né? Gente, se não tá acontecendo, talvez é porque não fosse chamado para aquilo, sabe? Eu acho assim que quando a gente consegue se descobrir e entender para que Deus nos fez, para que nós fomos chamadas, onde nós funcionamos melhor, né? A nossa vida acontece, sabe? Tipo, tu foi chamada para isso. Tu foi chamada para elevar mulheres, para encorajar mulheres, sabe? Mulheres que talvez passem as mesmas dores tuas, mulheres que talvez tenham hoje, carregam hoje um problema familiar assim tão difícil quanto o teu. Deus te chamou para isso, entende? E tá tudo certo. E por isso que dia 11 agora de agosto eu vou fazer uma oficina sobre identidade. Tá ardendo assim no meu coração, sabe? Para falar sobre Sobre isso, isso. sobre trazer isso para as mulheres, para elas olharem para dentro delas, sabe? E conseguirem se enxergar para que elas possam avançar. É, eu tô nessa fase de querer, tipo, pra quê, né? O que que eu vou fazer? Qual é o meu propósito? Porque eu faço tanta coisa, só que assim, eu sei que não dá pra continuar assim, sabe? Eu tenho que descobrir, olhar pra mim e ver, não, é isso aqui, sabe? Eu vou participar da oficina. Vai ser um prazer te receber. Eu vou lançar agora essa semana já as inscrições, que eu tenho certeza que vai lotar rapidinho. Porque é bem isso, assim, sabe? Eu vejo, assim, que o mundo... E uma coisa que eu vou te Não, e quando falar, assim, né? a gente consegue ver quem a gente é e para quê e por quê, e é, uma dor que cura, né? Acho que é, digamos assim, a chave para todos os problemas, né? É. Porque aí só ali tu vai curar muita coisa dentro de ti, né? Uhum. Muita resposta, né? Para perguntas que a gente faz e não acha, né?
E outra coisa, assim, né? Quando tu sabe quem tu é, assim, por que que Deus te chamou, o mundo inteiro pode ir contra. Sabe? O mundo inteiro pode falar assim, nada a ver com o que tu tá fazendo. Até as pessoas de casa, às vezes, os familiares, às vezes, são os que mais nos Mas, magoam, são os que aham, mais querem nos paralisar, os mais nos criticam, julgam. Ai, não, nada a ver isso que tu tá fazendo, ou ai, deboche, enfim, uhum, tudo isso. Mas quando tu sabe, tu não para, nada te paralisa. Tu não para, sabe? Tu vai, dá outro passo, dá outro passo, outro passo, tu continua indo, tu continua indo, tu continua indo. Por isso que eu acho tão importante a gente saber, assim, para que que a gente foi chamada, sabe? uhum. Quando tu descobrir, olhar isso pra dentro de ti, tu vai florescer, É, tu vai avançar. Vai ter as dores, vai ter os processos, vai ter as lutas, com certeza vai. sim, Mas vão te impulsionar. Ao invés de te paralisar, vão te impulsionar, impulsionar. sabe? E é isso, assim, é incrível as coisas que Deus faz. E eu vejo uma coisa, assim, que hoje tem muito psicólogo, terapeuta, coach, e são ferramentas, né, importantes também. Mas, assim, depois que tu tem um encontro com Deus, né, Ah, não não tem tem, mais, não né, tem. esse É, vazio, essa angústia, essa dor, esse que a gente sentimento. não sabe o que é, né? Aquela coisa assim, ah, eu tô com fome, mas eu não sei do que é. Não é mais ou menos assim? É. A gente tem um vazio dentro de ti que tu não sabe o que é, é só Deus que vai Só preencher. Deus. E aí, às vezes, eu sinto assim, eu amo tanto, 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 eu sou tão apaixonada por ele, eu digo assim, ai, queria tanto que as pessoas sentissem isso que eu sinto, sabe? Essa coisa de conversar e saber que ele tá te ouvindo e confiar que tu vai ter a resposta, que ele tá contigo, mesmo nos momentos difíceis, ele tá ali. Às vezes eu penso assim, meu Deus, né? Queria tanto que as pessoas sentissem isso por de tão maravilhoso que é, né? É É inexplicável, assim, é inexplicável. inexplicável, é maravilhoso, assim. É É inexplicável. demais, é... E muda tudo, né? Muda. Muda tudo, porque aí tu olha tudo com outros olhos, assim, né? Com É que outros vem a olhos. esperança, né? Vem a esperança, assim, vem. Tem aquela música que fala que a tempestade, né? O vento forte não vão roubar a minha fé, né? Não. Em ti, Deus, e é bem isso, assim. Vem a tempestade, vem os ventos fortes, vem os problemas, mas a gente tem certeza de que no final a vitória vai chegar, sabe? No final a vitória vem. E é isso, assim, que eu vejo que o mundo também hoje está muito sedento, sabe? As pessoas também, elas querem Deus, assim. Eu recebo muita mensagem no Instagram pedindo ajuda, assim, pedindo conselhos e pedindo, assim, um direcionamento. E eu sempre digo, assim, um aconselhamento é algo muito sério, né? Então, a gente É. não pode levar de qualquer forma, de qualquer Uhum. jeito, né? Mas, assim, em Deus, a gente alcança todas as respostas. Em Deus a gente recebe tudo que a gente precisa, sabe? Uhum. Aí, às vezes tem mulheres que eu falo assim, se Deus não te respondeu, porque ainda não chegou a hora de te responder. Talvez tu não tá pronta para receber a resposta. Né? Talvez tu queiras um sim e é um Não. não. Ou às vezes talvez tu queiras um não e é um sim. Então Deus, ele tá forjando, ele tá preparando o teu coração para te entregar, né? Deus tá, Uhum. isso faz parte, né, da caminhada com Caminhar. Cristo, né? E não tem coisa. Depois que tu te entrega, depois que tu sente assim a presença de Deus, tu não quer outra coisa, né? Uhum. Tu não quer outra coisa, Não. né? Às vezes tu pode até conversar com outras pessoas, tipo, é, pessoas que te aconselharam, assim, que tu tem como base, né? Mas não é a mesma coisa. Elas podem até te dar algum conselho, mas tu não quer, assim, tu só vai confiar, não, no teu íntimo lá, quando ele falar contigo, aí é que tu vai, né? Comigo acontece muito assim, às vezes eu converso com tantas pessoas, mas eu não me dou por contente, sabe? Eu digo, não, eu vou conversar com ele, ele vai me mostrar o sinal, assim, sabe? Vai direcionar pro Vai, caminho certo. isso. E vai mesmo, a gente sabe Aham. que vai mesmo, né? Emília, eu quero te Chegamos. agradecer. Oh, ficaria falando a tarde inteira. Ai, Muito obrigada obrigada eu. pelo teu sim, muito obrigada, né, por estares aqui, por expores a tua vida, E né? engraçado que aí, quando a gente recebe o convite, a gente fica pensando, né? Ai, meu Deus, o que que eu vou falar, né?
o que que a gente vai conversar? O que que eu vou dizer? Ah, eu acho que eu vou já escrever alguma coisa. Mas não, né? Aí natural, flui viu? tudo, Flui. e aí lembra de coisas de falar que tu nem imaginava que fizeram diferença na tua vida. Ai, é maravilhoso, É né? É maravilhoso. muito bom. Porque a gente deixa Adorei. fluir assim, Aham. né? Ele deixa bem natural. E quando eu faço convite, quando eu falo com eles, eu digo, não te preocupa, é só deixar acontecer, a gente vai conversar, é um bate-papo. A diferença é que tem câmeras. Muito Foi obrigada, lindo. tá? Obrigada, obrigada, Desejo de eu. todo o meu coração que tu vá para um caminho do propósito de Deus para tua vida, que Meu tu Deus. persista nesse caminho, né? Que tu siga, que tu seja abençoada em todas as áreas Amém. da tua vida, que o Rogério receba a cura Cura. divina do Amém. Senhor, né? Que Deus possa restaurar todas as áreas da vida dele, da tua família, da tua Amém. casa. E que tu te encontres aí nesse novo start de Deus para tua vida, né? Se vai deixar o seguro, se vai se dedicar mais aos bolos, aos doces, mas que tu não deixes de ser essa mulher influenciadora com esse coração lindo que tu tem, com isso que é muito especial que tu carrega, que Deus derramou sobre a tua vida. Amém. Obrigada. Obrigada. Até a próxima, Até a né? próxima. Obrigada mesmo de coração. Obrigada. Beijo, beijo para todo mundo. Então, mulherada, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, encaminhar para suas amigas e eu te espero na próxima semana, no nosso próximo episódio. Um beijo, que Deus te abençoe.